Armagedon, a última guerra. O Rei dos Reis desce para salvar Israel e julgar as nações. Estamos avançando rapidamente para o cenário que culminará na mais terrível e gloriosa batalha da história, Armagedon. Esse confronto final entre as forças do mal e o Senhor Jesus Cristo marcará o fim do domínio humano rebelde e o início do reinado milenar do Messias. As Escrituras revelam que, no tempo do fim, o mundo inteiro será arrastado, sob influência demoníaca, para um ataque direto contra Israel e Jerusalém. No entanto, o Senhor virá com poder irresistível para defender seu povo e estabelecer seu reino de justiça. Essa mensagem é um chamado urgente para que a igreja desperte e se prepare para o iminente arrebatamento. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. A reunião global sob inspiração demoníaca. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 14. O Armagedon não será apenas um conflito político ou militar, entretanto a culminação de uma coalizão espiritual maligna, orquestrada por poderes demoníacos que seduzirão as nações a se levantarem contra Deus, preparando o palco para o confronto final entre a luz e as trevas. Espíritos demoníacos, enviados diretamente pelo dragão, Satanás, pela besta, o anticristo, e pelo falso profeta, farão sinais extraordinários para seduzir os líderes das nações. Eles persuadirão reis e governantes a crer que podem destruir Israel e desafiar o próprio Deus. Esse engano maciço será o cumprimento literal da palavra profética do apóstolo Paulo, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Essa realidade revela que a influência do espírito do anticristo já está em plena atividade, pavimentando o caminho para a consumação da grande rebelião contra Deus e o desenrolar dos eventos finais que conduzirão ao Armagedon. As Nações Unidas contra Jerusalém. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Zacarias capítulo 14, versículos de 1 a 3. Por séculos, inúmeras nações tentaram, em vão, aniquilar Israel, mas nenhuma conseguiu frustrar os propósitos do Altíssimo. O profeta Zacarias anunciou que chegará o tempo em que todas as nações da terra se reunirão para sitiar Jerusalém, marcando o ápice do ódio satânico contra o plano redentor de Deus. Esse cerco não será uma mera disputa territorial, mas a manifestação final da fúria do inferno contra o povo escolhido e contra o plano eterno do Messias. Jerusalém se tornará o palco do confronto derradeiro entre as forças das trevas e a incontestável soberania do Senhor dos Exércitos, quando ele mesmo intervirá para julgar as nações e glorificar seu santo nome. Jerusalém, a cidade onde Deus colocou seu nome, 1 Reis capítulo 11, versículo 36, será o alvo principal porque representa o centro da promessa messiânica. Isso revela que a batalha de Armagedon é, em sua essência, uma guerra cósmica entre o reino de Deus e o império das trevas. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Zacarias capítulo 14, versículo 2. Esse versículo revela com clareza assustadora que o Armagedon não será apenas fruto de alianças políticas ou interesses territoriais. Entretanto, o cumprimento literal do plano soberano de Deus para o derramar de seu juízo sobre as nações definitivamente. O próprio Senhor declara que, naquele tempo, ele reunirá as nações, revelando que, por trás das agitadas movimentações geopolíticas e dos enganosos tratados de paz promovidos pelo anticristo,
Cristo está a soberana e permissiva vontade de Deus. Ele conduz irresistivelmente os acontecimentos rumo à consumação do seu propósito eterno, preparando o cenário para o derramar de seus juízos que manifestarão sua justiça santa sobre todas as nações rebeldes e desafiadoras de sua autoridade. Nesse cenário, Jerusalém se tornará o epicentro do conflito global. Será o palco escolhido pelo próprio Deus para revelar sua justiça e santidade diante do mundo inteiro. Esse cerco representa a rebelião final da humanidade contra o plano redentor, mas também prepara a manifestação gloriosa do Messias, que intervirá em poder para libertar Israel e estabelecer seu reino milenar. Zacarias capítulo 14, versículos 3 a 9. Assim, o versículo ressoa como um poderoso alarme profético. O relógio escatológico avança de forma acelerada e as nações já começam a se alinhar contra Jerusalém em nossos dias, sinalizando que as duas grandes batalhas finais, Gog e Magog e Armagedon, estão prestes a irromper. Este cenário aponta de forma inequívoca para a iminente manifestação do Rei dos Reis, que virá com poder e grande glória para julgar as nações e estabelecer seu reino de justiça e paz sobre toda a terra. O retorno triunfal do Messias. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 12. Quando tudo parecer perdido para Israel, o céu se abrirá e o Senhor Jesus Cristo descerá como o cavaleiro fiel e verdadeiro. Ele não virá mais como o servo sofredor, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acompanhado dos exércitos celestiais. Em seu manto traz escrito seu título de soberania universal. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Este versículo profético revela o momento culminante do Armagedon, quando o Senhor Jesus Cristo descerá em majestade e glória para executar juízo sobre as nações rebeldes. A espada que sai de sua boca simboliza seu poder absoluto e sua palavra irresistivelmente eterna, capaz de destruir instantaneamente todos os exércitos que ousarem desafiá-lo. Não será uma guerra convencional, será o Senhor, o Verbo de Deus, quem regerá as nações com vara de ferro, estabelecendo um governo de justiça inabalavelmente eterno. O lagar do furor expressa a imagem vivida do juízo esmagador. Como as uvas são pisadas no lagar, assim serão esmagados os inimigos de Deus no dia do Senhor. Este ato não representa apenas a vitória milenar, mas a consumação do juízo divino sobre a rebelião global. A batalha do Armagedon será a manifestação incontestável do furor do Deus Todo-Poderoso, que após milênios de longanimidade e paciência, finalmente derramará sua ira santa sobre o mundo obstinado que rejeitou seu filho, perseguiu sua igreja e se levantou contra seu povo escolhido, Israel. Este será o clímax do juízo divino, quando a justiça de Deus se manifestará de forma irreversível diante das nações. Esse retorno cumpre profecias messiânicas, como Isaías capítulo 63, versículos de 1 a 6, que descrevem o Messias esmagando as nações com a fúria de sua ira. Ele virá para salvar Israel e iniciar seu governo milenar de paz e justiça em Jerusalém. Zacarias capítulo 14, versículos 3 a 9. A destruição instantânea dos exércitos inimigos. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. Aqui contemplamos a suprema arrogância do homem, instigado pelo anticristo, ousando se levantar em rebelião contra o próprio Criador.
Contudo, a vitória do Senhor será imediata e absoluta. Com a espada que sai de sua boca, símbolo do poder irresistível de sua palavra criadora e julgadora, todos os exércitos das nações rebeldes serão instantaneamente esmagados, e o mundo testemunhará a incontestável supremacia do Rei dos Reis. Haverá tal carnificina que o Apocalipse descreve. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voassem pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse capítulo 19, versículos 18. Isso mostra que a soberania de Cristo não será contestada. Ele não precisará de armas humanas, mas apenas de sua palavra para esmagar toda a oposição. Esse ato de juízo lembra as palavras de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. A quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Conexão profética com os sinais do nosso tempo. Em Joel capítulo 3, versículos 9 a 16, o profeta proclama com voz profética e retumbante: Proclamai isto entre as nações, preparai guerra, despertai os valentes. Essa profecia é um chamado divino que revela que Deus mesmo convocará as nações para a grande batalha final, reunindo-as no Vale da Decisão, onde ele executará seu juízo sobre os povos e manifestará sua soberania incontestável sobre toda a terra. Este texto é um alerta solene de que a preparação para a guerra das nações é, na verdade, o prenúncio do dia do Senhor, quando ele julgará com justiça os rebeldes e exaltará seu santo nome. Aleluia! Hoje, testemunhamos um cenário de tensão crescente no Oriente Médio. A intensificação da animosidade contra Israel em organismos internacionais e o fortalecimento de alianças hostis que refletem com precisão as profecias de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Esses acontecimentos soam como trombetas escatológicas, advertindo a igreja de que as nações já estão se alinhando conforme anunciado pelos profetas. O relógio profético avança de forma irreversível. Cada crise e cada aliança contrária a Israel ecoam a aproximação das duas grandes batalhas finais, Gog e Magog e o Armagedon. Exortação à vigilância da igreja. Amados, o Armagedon não é ficção ou metáfora, é uma realidade profética inescapável, que se cumprirá nos dias finais deste mundo, conforme anunciado pelas Escrituras. Jesus advertiu solenemente: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Portanto, Igreja do Senhor, desperta, permaneçamos firmes na fé, irrepreensíveis na santidade e fervorosos na proclamação urgente do Evangelho. Não sejamos encontrados despreparados, como as virgens loucas que foram surpreendidas pela chegada do noivo e ficaram de fora das bodas do Cordeiro. Mantenhamos nossos olhos fixos no céu e nosso coração inabalável em Cristo, perseverando em constante oração e vigilância, pois o Senhor está às portas. O arrebatamento é iminente. Preparemo-nos, pois breve soará a trombeta que anunciará a vinda do noivo para buscar sua noiva. Bem, queridos, chegamos ao final da segunda mensagem das últimas duas maiores guerras escatológicas dos últimos tempos, Gog e Magog versus Armagedon. Na próxima semana voltaremos à série Apocalipse, o derramar do juízo de Deus na grande tribulação. Se as nossas mensagens têm edificado sua vida espiritual, ampliando o seu entendimento ou despertando o seu discernimento sobre os acontecimentos proféticos desses últimos dias, não ignore a solene exortação do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6.
Por isso eu te encorajo a aprofundar-se nas Escrituras, manter-se em vigilância espiritual e, se ainda não fez, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com urgência. Sua interação pode ser a ferramenta que Deus usará para despertar vidas e alertar corações quanto às revelações que o Espírito Santo está trazendo com clareza e urgência nestes tempos finais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.